うぞ。年はいくつだ？15？若えな。初めてなのかい？なんかあったら俺に言いな。この海の王になる女さ。俺はリンリン。ワンピースを取りに行くと誓い合った矢先によ! Com as suas forças prestes a chegar ao fim, Luffy ainda tem a difícil missão de derrotar a criatura mais poderosa de todo o mundo, o Yonkou Kaido. Portanto, ele acaba decidindo usar o seu Gear 4 Snakeman para que desse jeito ele consiga mandar Kaido para longe e finalmente livrar o país de Wano de uma tirania que já dura mais de 20 anos. Porém, agora que Kaido já sabe que Big Mom foi derrotada por Law e Kid, ele ganhou ainda mais um motivo para não perder de jeito nenhum. Agora, depois de tudo isso, será que Luffy será capaz de derrotar Kaido? E com a chegada de Zunisha no país de Wano, o que será que o elefante gigante poderá fazer para ajudar Momonosuke e as pessoas do país? Se você quer saber tudo o que rolou no episódio 1068 de One Piece, vem com o pai e lá vamos nós! Salve família, Salmon Souza na área! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem e já me diz aí o que é que vocês acharam desse episódio 1068 de One Piece. Eu achei que a Toei fez um trabalho bastante legal, por mais que eles tenham ficado devendo na adaptação do capítulo 1041, porque eles deixaram de adaptar apenas uma página, que foi o final da batalha de Raizou vs Fukurokujo, no qual Jinbei acaba aparecendo por ali. Mas como eles trouxeram algumas cenas extras para esse episódio, eu achei que nem fez falta essa adaptação dessa página. Porém, por outro lado, eu fiquei me perguntando, poxa, um mistério já poderia ter sido revelado nesse episódio, ou até mesmo no capítulo 1041. Afinal de contas, a gente já poderia saber o que aconteceu no século perdido. E é sobre isso que eu vou falar aqui também nesse vídeo. Mas antes que eu me empolgue aqui e comece a falar a respeito do episódio 1068 de One Piece, deixa aí esse likezão e se inscreve no canal. Vamos tentar fazer com que esse vídeo alcance a marca de 60 likes novamente, porque isso ajuda bastante na divulgação e na propagação desse vídeo para mais pessoas que curtem One Piece e também vários outros tipos de conteúdos relacionados a animes. Agora chega de enrolação e lá vamos nós! No começo do episódio 1068, podemos ver os soldados da marinha correndo desesperado, pois Zunisha apareceu diante deles na fronteira de Wano. Zunisha então avisa Momonosuke que ele já está por perto e que está apenas aguardando as ordens de Momonosuke caso ele precise de ajuda. Já nessa cena tem um ponto bastante interessante, porque por mais que os marinheiros estejam desesperados vendo Zunisha, eles não conseguem ouvir a voz dele, ou seja, só Momonosuke consegue entender o que Zunisha está falando. A cena muda e podemos ver Momonosuke contando para Yamato a respeito de Zunisha. Yamato fica bastante empolgada, afinal de contas ela já tinha lido o Diário de Oden e sabe que ele tinha escrito que Momonosuke iria liderar o mundo para um novo amanhecer. Porém, Momonosuke se julga incapaz de abrir as fronteiras do país de Wano por enquanto. Afinal de contas, ele não tem forças para protegê-lo e não entende o objetivo dessa tarefa. Afinal de contas, Oden rasgou a parte mais importante do diário que dizia a respeito de Laufey Tale e por que todos riram. Então galera, vou tentar explicar duas coisas nessa parte aí. Primeiro, como Momonosuke e Zunisha poderiam abrir as fronteiras do país de Wano. Assim, o país de Wano, ele é todo envolvido por um muro. E nesse muro, ele acabou enchendo de água. Isso cobre grande parte do seu país. Ou seja, se Momonosuke realmente quisesse abrir as fronteiras do país de Wano, ele ia ter que pedir para Zunisha tentar de alguma forma quebrar esse muro para que assim aquela água que está ali dentro viesse a escoar para o mar e dessa forma ele conseguiria finalmente abrir as fronteiras do país de Wano para que outras pessoas pudessem entrar lá com facilidade.
Outro ponto bastante interessante é que Momonosuke estava curioso para saber o que aconteceu em Laufey Tale, porque todos riram. Só que assim, ele tem a faca e o queijo na mão. Afinal de contas, ele tem Zunisha ali à disposição dele. Zunisha sabe tudo o que aconteceu no século perdido. Por mais que talvez Zunisha não tenha chegado a Laufey Tale, ainda assim, ele estava lá no século perdido há mais de 800 anos atrás. Então ele pode simplesmente contar tudo para Momonosuke. Eu até hoje não entendo o porquê que o governo mundial até agora não tentou matar Zunisha ou não vive caçando ele. Eu não entendo muito bem, a não ser que o governo mundial não saiba que Zunisha pode se comunicar com as pessoas, ou então eles acreditem que Zunisha, sei lá, não tem a memória do que aconteceu no século perdido. Eu não sei como é que funcionaria isso. Até porque, se o governo mundial soubesse, uma das coisas que eles poderiam fazer era matar Zunisha. Afinal de contas, eles mandaram matar até mesmo os arqueólogos de Ohara que estavam pesquisando tudo sobre o que aconteceu há 800 anos atrás. Então, Momonosuke, facinho, pergunta a Zunisha aí que ele te explica tudo o que aconteceu no século perdido e assim vai ficar mais fácil de você entender todas as questões e tudo que você queria saber relacionado ao Diário de Oden na página que ele rasgou. Voltando para o episódio, podemos ver 3 cenas rápidas. Primeiro, Franky conseguiu esticar seu braço e pegou Zoro antes que ele caísse do penhasco e só para constar, Zoro ainda está desmaiado. Segundo, vemos Carrot, Nekomamushi e Wanda e eles resolveram voltar para dentro do domo da caveira de Wano. E terceiro, vemos o Sop procurando uma saída do local em que ele se encontra, já que o castelo de Onigashima está pegando fogo. E junto com ele está a girafa de nome Hamlet, carregando Okiko e Kiemon, que estão gravemente feridos depois que lutaram contra Kaido. Essa cena eu achei bastante legal porque é mostrado Okiko se lembrando do momento em que Izou tinha salvado ela e também é mostrado um flashback de quando eles dois eram crianças. E essa cena não existe no mangá, a Toei trouxe aí pra gente e eu achei algo muito interessante, principalmente por causa da cena que vem a seguir. Podemos ver então que começa uma batalha entre Izou versus os agentes da Cip Zero. E como Izou já está bastante ferido e lutando contra 2, ele está com muita desvantagem. Por isso, ele acaba se sacrificando para que dessa forma ele possa matar um dos agentes da Cip Zero junto com ele. Ah, então quer dizer que Izou morreu? Sim, galera, pelo visto sim, afinal de contas, o próprio líder da Cip Zero, ele comenta de que Izou se sacrificou, ele levou um Shiganmi, um ponto vital de seu corpo, para conseguir dar um tiro no outro agente da Cip Zero. E dessa forma, os dois acabaram morrendo ali no local. Ou seja, parece que Izou agora virou o novo contratado pelo Vasco. Agora, na minha opinião, se Izou não estivesse ferido daquela forma, se ele estivesse totalmente inteiro, ele teria derrotado os 2 agentes da Cip Zero. Não é à toa que Izou era um dos comandantes de Barba Branca. Podemos ver então que o líder da Cip Zero recebe uma ligação que muda as ordens dele. A partir de agora, sua missão prioritária não é mais capturar Nico Robin, e sim matar Luffy do Chapéu de Palha. E essas ordens vieram diretamente dos Gorosei. Ou seja, ele nem tem como recusar, por mais que seja muito arriscado, já que nesse momento o Luffy está enfrentando o Kaido. E isso pode acabar dando ruim pro lado dele. Quem acaba se levantando e escutando tudo é X-Drake, mesmo depois de ter levado um Shigan na garganta há alguns episódios atrás. Então galera, se eu fosse o líder da Cip Zero, eu teria falado, olha, manda os Gorosei vir pra cá, eles que se virem pra enfrentar Kaido, porque, irmão, qualquer vacilo que ele der, ele vai de base também. Então, pra enfrentar Kaido ou pra atrapalhar uma luta de Kaido, você tem que estar num nível de espírito muito tranquilo, ou então ser forte o suficiente, tipo Barba Branca, Roger, esses personagens top aí nesse nível. Porque, irmão, eu mesmo não iria tentar atrapalhar a batalha de Kaido contra Luffy, não. A cena muda e podemos ver agora vários personagens. Nami, Otama, Komatsu, Hihimaru, Zeus e todos eles estão muito bem pelo visto. Quem aparece também nessa hora é Marco. Afinal de contas, ele quer descansar um pouco, já que ele passou esse tempo todo ajudando as pessoas.
Vemos então que nesse momento todos eles acabam notando que Big Mom foi derrotada por Law e Kid. Zeus então fica triste e com lágrima nos olhos, chamando por ela. Porém, Nami trata logo de dar um jeito nele e gritando, ela pergunta quem é mais importante para Zeus, se é Big Mom ou ela. E Zeus então responde que é Nami. Podemos ver também que Law e Kid usou suas últimas forças para derrotar Big Mom. Então, nesse momento, eles nem têm como irem tentar ajudar Luffy na batalha contra Kaido. Então, galera, nessa cena aí eu fiquei me perguntando, poxa, será que Big Mom morreu mesmo depois de cair no magma fervente? Porque assim, vamos lá, Zeus, diferente da maioria dos outros homens, ele é feito com o próprio tempo de vida de Big Mom. Tanto é que ele, Prometeu, Zera e Napoleon são muito mais poderosos. Ou seja, se Big Mom morrer, será que eles não deixariam de existir? Eu fiquei com isso na minha cabeça, eu queria deixar essa pergunta para vocês. Até agora eu não consigo entender muito bem como funcionam os poderes da Soro no Mi. Se Big Mom morresse, se todos esses homens que ela já criou durante a sua vida, se ficariam vivos ou não. Então já deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Podemos ver agora Orochi junto com Komurasaki. E ele está desesperado porque Fukurokujo ainda não apareceu para ajudá-lo a fugir daquele local. Nesse instante, ele sente um tremor no castelo e ele nota que isso foi causado pelo Kazembo feito por Kanjuro. Komurasaki então começa a tocar o shamisen e Orochi à primeira vista fica furioso com ela. Porém, ele começa a pensar que ela pode ser um fantasma, já que ele acha que Komurasaki morreu pelas mãos de Kyoshiro, que na verdade é Denjiro. Contudo, podemos ver que o teto do castelo de Onigashima acaba caindo em cima dele, e em seguida, Komurasaki acerta o corpo dele usando pregos de Kairoseki. Então galera, essa cena aí que Komurasaki aparece segurando o prego de Kairoseki não existe no mangá, foi uma adição bastante legal que a Toei trouxe pra gente, até porque no mangá só é mostrado ela dizendo que ela usou pregos de Kairoseki para fazer com que Orochi não usasse a sua forma Zoan. Então, pra mim, isso foi um ponto bastante legal que a Toei trouxe aí, mostrando que depois que o teto desabou em cima de Orochi, ela simplesmente foi lá e usou os pregos para prender ele. Então, não foi nada planejado, simplesmente ela acabou dando sorte do teto ter caído em cima de Orochi. Não sei se de alguma forma ele iria tentar usar esses pregos em algum outro momento, quando estivesse próxima dele. Mas, pelo menos ela contou com um pouquinho de sorte aí, ou pelo menos com um pouquinho da mão do autor na hora de escrever. Komurasaki então pega o shamisen e começa a tocar a música Princesa da Lua. E por uma mera coincidência, essa é a música favorita de Orochi e Oden. E sempre que ela toca essa música, ela se lembra de seu pai. E dessa forma, ela revela para Orochi que Oden é seu pai. E também podemos ver um flashback de Hiyori criança junto com Oden, que ficou bastante legal, pois a Toei adicionou algumas coisas extras além do que mostra no mangá. Como por exemplo, a parte em que Oden pede para ela tocar a música Princesa da Lua em seu funeral e o momento em que ele se encontra no banho junto com Hiyori, Momonosuke e Toki. Podemos ver também a cara de desespero de Orochi ao descobrir que Komurasaki na verdade é Hiyori. A cena muda e vemos agora que a luta entre Luffy e Kaido continua. E eles também notaram que Big Mom foi derrotada por Law e Kid. E nesse momento rola um flashback muito incrível de quando Kaido conheceu Big Mom. E ele tinha por volta de 15 anos e tinha acabado de entrar para a tripulação de Rocks de Shebeck. E Big Mom então diz que se ele precisar de ajuda, que é só falar com ela. E em seguida ela tem a audácia de dizer para Kaido que Shebeck é um inútil. E já naquela época, Big Mom tinha o sonho de se tornar a rainha dos mares. Então galera, Big Mom disse que Shebeck era um inútil, um cara que teve a capacidade de enfrentar Roger e Garp ao mesmo tempo. Olha a audácia de Big Mom. Lógico, naquela época a batalha de Roger e Garp contra Shebeck não tinha acontecido ainda, mas Big Mom deveria imaginar a extensão do poder de Shebeck.
E outra coisa que eu achei bastante legal, ela queria se tornar a rainha dos mares, mesmo naquela época não existindo essa ideia de ter o rei dos piratas. Então, Roger, por exemplo, ele tinha um sonho, que até hoje não foi revelado, que é o mesmo sonho de Luffy, que não é o sonho de se tornar o rei dos piratas. Então, Big Mom ela já tinha esse sonho de se tornar a rainha dos mares, a rainha pirata. E Roger não tinha, e ainda assim ele foi o primeiro a receber esse título, ou seja, o único a receber esse título, porque ele foi a única pessoa que viajou por todos os mares que se encontram no mundo de One Piece. Eu achei isso aí bastante legal, porque já naquela época já existia alguém com esse desejo, essa vontade de se tornar a rainha dos mares, o rei dos piratas. Ou seja, Shebeck queria governar o mundo todo, porém Big Mom não queria ficar muito atrás não, ela queria ser a rainha dos mares. Então há um desejo, uma vontade de se tornar esse rei dos piratas antes mesmo de Roger ter se tornado ou ter sentido vontade de se tornar o rei dos piratas. Então é um ponto bastante relevante para trazer aqui para vocês. A cena volta e podemos ver que Kaido se lembra que ele e Big Mom juraram que iriam encontrar o One Piece. E então ele acaba entrando em seu modo bêbado chorão e começa a cantar: minha mente nem sempre tão lúcida e fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Luffy então entra no seu modo Gear 4 Snakeman e parte para pancadaria. E a partir disso já podemos ver uma nuvem cinza se formando em volta de sua cabeça. E isso indica duas coisas. Primeiro, o poder de Luffy está se esgotando. E segundo, falta pouco para a chegada de Luffy Nika no anime. Pois é desse jeito mesmo que fica a fumaça em volta de sua cabeça quando ele atinge o Gear 5. Kaido então diz que está tentando relembrar momentos que teve com Big Mom e a promessa deles de achar o One Piece. Porém, Luffy não tá nem aí e começa a atacá-lo, pois a ambição deles estava afetando as pessoas de Wano. E Luffy então começa a acertar uma sequência de golpes em Kaido sem dar tempo de Kaido desviar. E diz que só vai parar quando sua energia estiver totalmente esgotada. E, por incrível que pareça, por um instante, ele para de atacar Kaido e diz: eu vou mandar você para longe, custe o que custar. Galera, muita coisa legal aconteceu nesse episódio, mas me diz aí, o que é que vocês ficaram mais curiosos? Essa fumaça em volta do pescoço de Luffy aparecendo, indicando aí a chegada de Luffy Nika, Zunisha, que ele poderia contar tudo o que aconteceu no século perdido, ou Big Mom morreu ou não? Deixa aí nos comentários o que é que você mais gostou nesse episódio e o que mais te deixou intrigado. E como vocês já sabem, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.